Bom dia, pessoal. Mais um dia aí na nossa quarentena. Ontem eu montei uma aula nesses slides aqui, nesse PowerPoint, sobre grandezas escalares e vetoriais. A gente não vai ter muito o que falar sobre grandezas escalares nesse momento. A gente vai falar mesmo das grandezas vetoriais. Essa aula, normalmente, nas escolas, ela é dada depois da parte de cinemática escalar, termina ali da MRU, MRUV, queda livre, aí você entra com as grandezas escalares e vetoriais. É quando vai introduzir a cinemática vetorial, falar de lançamento oblíquo, movimento circular uniforme, lançamento horizontal, o famoso barquinho atravessando o rio de uma margem para outra quando tem correnteza, etc. Mas essa aula também ela pode ser trabalhada antes de tudo, né? Pode ser o primeiro conteúdo de física que você vai trabalhar. Então eu acho que se você... Essa poderia ser a nossa aula número 0, número 1, beleza? Nosso conteúdo de física inicial. Muito, né, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Thiago Lima, sou o professor aqui em BH. Quem quiser mandar alguma dica ou sugestão, tá ali o meu Instagram, @ThiagoJuniorLV. Na verdade, lá você vai encontrar muita fotografia de natureza. É um hobby meu a fotografia de natureza e eu uso ela muito pouco para falar de física. Física eu estou começando a falar agora em rede social através do YouTube, beleza? Pessoal, bem-vindo à minha casa. Esse aqui é o meu escritório. Escritório não, isso aqui é a sala do videogame, beleza? Olha lá, o Xbox One. Daqui a pouco Red Dead Redemption. Mas olha só, vamos para a nossa aula aqui, vamos perder tempo não. Pessoal, o que na física a gente chama de grandeza? A gente chama de grandeza tudo aquilo que você pode medir. Né? Então, se você pode medir a temperatura, se você pode medir a massa, se você pode medir o volume, tudo isso vai ser são considerados grandezas. Até na sala de aula, outro dia, alguém brincou, né? Eu perguntei, o que a gente não pode medir? Aí um aluno falou, o amor, aí todo mundo, oh, que romântico, né? Hoje em dia com o Instagram você consegue medir o amor, a fofura, né? Tem aquela coisinha lá, fofurômetro, amorômetro e etc e tal. Eu até brinco com a minha esposa que ela, quando a gente está naquele momento mais assim romantiquinho, né? Mais manhosinho, aí eu fico assim, eu te amo, eu te amo mais, eu te amo muito mais. Bem, não tem como você medir o amor, né? Não existe um amormômetro, então o amor não seria algo para se medir. Como diria uma letra de música do Humberto Gessinger, a medida de amar é amar sem medidas. Se eu não me engano, essa frase ela é do Santo Agostinho, mas eu não tenho certeza. Mas enfim, galera, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, se você pode medir o brilho da luz é uma grandeza, inclusive é medido em lumens. A quantidade de energia elétrica que você consome é possível de ser medida, vem na sua conta de luz para você pagar. Então a energia também é uma grandeza. Só que a gente pode dividir essas grandezas em escalares ou vetoriais. A grandeza escalar, galera, é aquela que com apenas o valor numérico a gente consegue obter todas as informações necessárias para compreendê-la por completo. Então, quando eu pergunto, por exemplo, quanto tempo você demora para chegar na minha casa? 20 minutos. Você não precisa de mais nenhuma informação. Então, o tempo é uma grandeza escalar. A minha massa é de 80 quilogramas. Eu não preciso de mais nenhuma outra informação. Então, a massa também é uma grandeza escalar. Assim como temperatura, energia, distância percorrida, é importante você lembrar disso. Daqui a pouco a gente vai retomá-la, tá? A gente vai falar um pouquinho mais a distância.
Então, uma grandeza escalar ela tem um valor numérico e a respectiva unidade de medida para que você tenha todas as informações necessárias. É a grandeza mais simples, né? Se tudo fosse grandeza escalar, as operações matemáticas elas iam ser bem mais simples. Porém, existem outros tipos de grandezas que são um pouco mais complexas, que para você conseguir compreendê-la por completo, você precisa de 3 informações. Você precisa de módulo, que é o valor numérico, você precisa de uma direção e você precisa de um sentido. Beleza? O que é um módulo? Galera, o módulo é o valor da grandeza, representa a intensidade daquela grandeza, beleza? O que é a direção? A direção é a reta que vai suportar a representação dessa grandeza, que vai ser feita através de um ente matemático chamado de vetor. O vetor é uma setinha, tá? Ou segmento de reta orientado. Rapidão, olha isso. Marie. É a minha Marizinha. Então, onde que eu parei? Então, galera, a direção é a reta que suporta o vetor. Beleza? O meu vetor ele pode estar na horizontal, ele pode estar na vertical, ele pode estar sobre a reta B, ele pode estar na direção leste-oeste, ok? E o sentido vai falar para onde esse vetor está apontando. Ele aponta para a direita? Ele aponta para baixo? Ele aponta de B para A ou é de A para B? Ele aponta de oeste para leste ou de leste para oeste? Então a gente tem que ficar bastante atento a essa diferença aqui, ó, entre direção e sentido. Tudo bem? Galera, para a gente representar essa grandeza vetorial, a gente vai usar a chamada setinha, ou segmento de reta orientado. E esse segmento de reta orientado, ele é chamado de vetor. Meus queridos, exemplos de grandezas vetoriais, olha, força. Apesar de talvez você nunca ter ouvido falar dessa grandeza força de uma maneira mais específica na física, você sabe que você pode aplicar uma força num corpo para cima, ou para a direita, ou para a esquerda, né? Para eu sustentar aqui, por exemplo, a minha canequinha com água, ó, eu faço uma força de, por exemplo, 0,1, faço uma força aqui, sei lá quantos gramas tem isso aqui. Eu faço uma força de 2 newtons, mas eu estou fazendo essa força de 2 newtons, ó, para cima. É diferente de fazer uma força de 2 newtons para frente. O efeito sobre a caneca vai ser diferente. Tudo bem? Então, dependendo da direção, do sentido que eu aplico essa força, vai fazer diferença. Velocidade. Se eu viro para você e falar, eu lancei um foguete a 30 metros por segundo. Bem, eu posso lançar esse foguete a 30 metros por segundo para cima, numa direção diagonal, formando aí 60 graus com a horizontal. Eu posso lançar o meu foguete na horizontal, indo para a esquerda. Então, para você dar a informação completa a respeito aqui da velocidade, você precisa, num primeiro momento, falar do valor numérico, da direção e do sentido. Outro exemplo é a aceleração, a força, o deslocamento. Por isso que eu chamei a atenção aqui, ó. Distância e deslocamento são coisas diferentes. A primeira diferença, deslocamento é uma grandeza vetorial. Distância, ó, tá aqui, é a minha grandeza escalar, tudo bem? Então, essa é a parte conceitual, né, que difere grandeza escalar e vetorial. Quando você quer representar uma grandeza escalar, por exemplo, uma massa, você coloca lá, m é igual a 50 kg, ponto. Quando você quer representar uma grandeza vetorial, aí você tem que arrumar uma maneira de representar o valor, a direção e o sentido. E é por isso que a gente usa o segmento de reta orientado. Então, olha aqui, por favor, ó. Você tem aqui o vetor A. Toda vez que você quer falar que isso aqui não é uma simples setinha, que isso aqui é um vetor, você coloca a letrinha que vai representar esse vetor, por exemplo, esse aqui é o meu vetor A. E por que eu sei que é um vetor? Porque tem uma setinha em cima da letra. Esse aqui é o símbolo de vetor. É a letra com a setinha em cima da letra, sempre para a direita.
independente se esse meu vetor aqui apontasse para cima, para a esquerda, para baixo, para cima, essa setinha em cima da letra é sempre para a direita. Isso é simbologia, tudo bem? Então, esse meu vetor A aqui, eu não sei o que ele representa. Ele poderia ser a força, ele poderia ser a velocidade, ele poderia ser a aceleração. Ele é o vetor A, ok? E quantas unidades ele tem? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. A direção dele, ó, horizontal. Mas horizontal pode ser para a esquerda ou para a direita aqui no meu plano. No meu caso, o sentido é para a direita. Então, a direção é a reta que suporta o vetor, que é uma reta na direção horizontal. O sentido é para onde esse vetor aponta. Ah, esse vetor ele aponta para a direita. Tudo bem? Tranquilo até aqui, galera? Outro exemplo, ó. Meu vetor ali agora, ele está numa diagonal, mas porra, existem infinitas diagonais. Então, como que eu posso dar as características desse meu vetor? Bem, ele é um vetor que tem quantas unidades aqui? Ó? Ele é o meu vetor B, 1, 2, 3 unidades, beleza? Ele, além de ter as 3 unidades, ó, ele está apoiado na reta XZ, ok? E qual que é o sentido? É de Z para X ou é de X para Z? É de X para Z. Então ali está representado as características do meu vetor B. Tranquilo? Até agora bem facinho, né? Aí vamos começar a brincar um pouquinho aqui. Bem, eu falei com vocês que distância e deslocamento são duas coisas diferentes. E são, primeiro, que distância é uma grandeza escalar, deslocamento, que é representado pelo nosso ΔS aqui, é uma grandeza vetorial. Distância, galera, é o perímetro da trajetória percorrida. Quando você sai da sua, né, quando você vai lá no Google Maps, você digita, eu quero sair da minha casa e tomar um sorvete ali na Lulu Gelato. Lulu Gelato é uma sorveteria aqui em BH que é joia demais. Você não pode fazer isso agora que você está de quarentena, né? Mas depois você vai poder fazer. Aí você vai lá, você digita lá. Eu moro em Contagem, então eu digito né, saindo da minha casa, indo para Lulu Gelato. Ele vai, né, lá no Google Maps, ele faz o caminho. O comprimento desse caminho, o comprimento dessa trajetória é a minha distância. Tudo bem? O que é o deslocamento? É o vetor que une de onde eu saí para onde eu fui. É o vetor que liga a posição inicial à posição final. Tudo bem? Então, o deslocamento é uma grandeza vetorial, é uma reta. A distância, ela vai ter, né, ela é um valor numérico apenas e ela vai ter o comprimento, né, o perímetro da trajetória percorrida, ok? E aqui eu coloquei, para exemplificar, eu sempre, quando eu vou brincar, quando eu vou falar a respeito de cinemática com a molecada, eu falo assim, imagina que você está indo daqui para Cabo Frio, de BH para Cabo Frio. Tá tudo lindo até chegar a Magé. Né? Magé tem aquele engarrafamento desgramado e coisa e tal. Estrada péssima, espero que um dia arrume. Mas imagina que você vai sair daqui e vai para Magé. Cidade bonita, abençoada, trânsito bom. Aí, turma, você digita lá no Waze, BH Magé. Primeiro, ele te dá uma distância pequena. Quando você clica em iniciar o trajeto, a distância aumenta. Você fala, uai, mas falava que era 300 km, agora está falando que é 400. O que é, na verdade? É porque, primeiro, ele te dá a distância em linha reta. Depois, ele vai te dar o perímetro, o comprimento de toda a trajetória que você vai ter que percorrer. Então, turma, esse aqui ó, é o caminho que você vai fazer até chegar em Magé. Distância percorrida, 443 km. Se você esticar esse cordãozinho aqui, ó, você vai encontrar 443 km. O que é o vetor deslocamento, nosso ΔS? É o vetor que une, né, que tem origem de onde você saiu, na posição inicial, para onde você foi, posição final. O vetor deslocamento ele tem 323 km. Tudo bem? Então, essa é a principal diferença entre deslocamento e distância percorrida. Tudo bem? Agora,
é muito importante que você saiba, da mesma maneira que você sabe fazer operações com as grandezas escalares, você saiba fazer também operações com as grandezas vetoriais. E a principal operação que a gente vai fazer com os vetores é a soma vetorial. Um vetor ele pode ser multiplicado por um escalar, por um número qualquer. Você, nos cursos de engenharia, você tem uma matéria, né, pelo menos eu tive, que se chamava Geometria Analítica e Álgebra Linear. O tempo todo é brincando, trabalhando com esses vetores. Então, quem for seguir aí a carreira de exatas vai brincar bastante com isso. Aqui a gente vai se prender um pouco mais nessa questão da soma vetorial. O que é somar vetores? É encontrar um vetor resultante. É encontrar aquele vetor que vai substituir todos os outros que estavam envolvidos ali no processo. Beleza? Então, por exemplo, na mecânica, na engenharia civil, se eu tenho duas forças atuando num determinado corpo, eu poderia substituir, né, essas forças estão sendo aplicadas em duas cordas. Eu tenho duas cordas aqui segurando um corpo. Eu poderia substituir essas duas cordas por uma corda só? Poderia. E para eu saber quanto que essa corda única deve suportar, eu preciso encontrar o vetor resultante de quando eu tinha essas duas cordas aqui tensionadas, beleza? Eu comentei no início do vídeo sobre travessia de barquinho. Às vezes você está nadando ou o barquinho está atravessando o rio numa direção e você tem a correnteza em outra direção. Então, qual que vai ser a resultante das velocidades que o barquinho vai ter para um observador na margem? Vai ser usando soma vetorial que a gente vai desvendar, né, esse mistério. Então, a gente vai começar analisando... um detalhe importante aqui. Galera, quando você vai fazer uma operação de soma vetorial, soma de grandezas escalares, você não pode somar duas coisas que têm, né, que são grandezas diferentes. Por exemplo, eu não posso somar velocidade com aceleração. Eu não posso somar velocidade com força. Da mesma maneira que você não pode somar o volume de uma sala com a área do chão. Não existe isso. Quando você vai fazer uma soma de grandezas, essas grandezas obrigatoriamente elas precisam ser da mesma natureza. Massa você soma com massa, você não soma massa com temperatura. Da mesma maneira, você não soma velocidade com aceleração, você não soma aceleração com a força, tudo bem? Então isso é algo importante. Quando a gente chega em leis de Newton, por exemplo, o que tem de aluno que soma vetor aceleração com vetor força, Deus me livre. Véio. Isso aí vai queimar no fogo do inferno quem faz um negócio desse, tá bom? Então, se você vai somar vetores, esses dois vetores eles têm que representar a mesma grandeza, ok? E aí nós vamos começar, deixa eu arredar minha cara para cá, ó. Nós vamos começar com o mais simples, vetores com a mesma direção e sentido, tudo bem? E esses dois vetores, eles estão representados em locais aqui, né, quaisquer. Eu tenho o meu vetor A e o meu vetor B. A soma vetorial, galera, nada mais é do que você pegar a origem do segundo e colocar na extremidade do primeiro. Então, olha lá o que vai acontecer. Ó. Eu vou pegar, para eu encontrar, eu chamo R, R é o meu vetor resultante, o meu vetor resultante é igual ao vetor A mais o vetor B. Professor, e se eu escrever apenas R é igual a A mais B? Bem, você não está falando que é uma soma vetorial. Para ser soma vetorial, você tem que colocar a setinha em cima das letras. Se você não coloca a setinha em cima das letras, você está somando apenas o valor numérico, você está somando somente grandezas escalares, tudo bem? Então, o meu vetor resultante é somar o vetor A com o vetor B. O que significa fazer isso? Significa que você vai pegar a origem do vetor B e colocar na extremidade do vetor A. Então, vai ficar assim, ó. Vetor A, vetor B. Vetor B a origem do vetor B na extremidade do vetor A. O meu vetor resultante, galera, vai ser isso aqui tudo, ó. Beleza? Se você contar o número de espacinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O A tinha 5 unidades, o B tinha 3 unidades.
A soma de dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido é você simplesmente somar o módulo desses dois vetores, vai dar 8 unidades, a direção horizontal e o sentido para a direita. Fácil, né? Convenhamos, não tem muito segredo aqui não. Agora, quando você vai somar dois vetores com a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Então, eu coloquei aqui, de novo, o nosso vetor A e o nosso vetor B. Aí você vai falar, mas está no mesmo sentido. Calma, Zé. Por que calma, Zé? Porque agora eu vou pedir para você que o vetor resultante é igual ao vetor A menos o vetor B. O que significa esse menos aqui? Significa que eu vou ter que pegar o vetor B e eu vou ter que inverter o sentido dele. Então, essa expressão é a mesma coisa que isso aqui. Ó. Vetor resultante vai ser o vetor A mais o inverso do vetor B. Então, o que eu vou fazer? Se o meu vetor B é 3 unidades e aponta para a direita, agora o meu vetor B vai apontar para a esquerda. Tudo bem? Repara, ó, eu coloquei a origem do segundo vetor na extremidade do meu primeiro vetor. E o que vai ser o meu vetor resultante? É de onde eu saí para onde eu fui. Ó. O meu vetor resultante ele vai ser somente esse pedacinho aqui, ó, de 2 unidades, de onde eu saí para onde eu fui. Tudo bem? Então, galera, o meu vetor resultante ele tem módulo de 2 unidades, direção horizontal e o sentido continua para a direita. Imagina que esse vetor A fosse um deslocamento e esse vetor B fosse outro deslocamento. Imagina que aqui ó, eu andei 5 quilômetros, depois eu voltei 3 quilômetros. Só um minutinho aqui. Precisei atender o telefone aqui. Então, galera, eu dizia o seguinte aqui para você. Ó. Se esse vetor A fosse o vetor referente ao meu deslocamento de 5 km para a direita e o B fosse o meu deslocamento de 3 km para a esquerda, a distância que eu percorri no total ó, foi de 8 km. Mas o meu deslocamento resultante, ó, eu saí daqui e vim para cá. Posição final menos posição inicial daria 2 km, por exemplo. Tudo bem? O nosso terceiro caso de soma de vetores, da busca pelo vetor resultante, é quando você tem dois vetores que são perpendiculares entre si, mas a regrinha é a mesma. Você vai pegar esse vetor, o segundo vetor, o vetor B no caso, e vai representá-lo, vai mudar ele aqui de lugar, mantendo a orientação dele, colocando a origem do segundo vetor na extremidade do primeiro. Então, o nosso vetorzinho, deixa eu pegar aqui meu apontado laser, o nosso vetorzinho resultante, ó, ele vai ser, desenhei aqui o vetor A, da extremidade do vetor A eu desenhei o vetor B, e o nosso vetor R, o nosso vetor resultante, ele vai ser esse vetor aqui vermelhinho, beleza? Se você fizer ele num papel milimetrado, certinho, bonitinho, você vai perceber que ó, o vetor A tem 1, 2, 3, 4 unidades. O B tem 1, 2, 3 unidades. Como eu te disse, se você fizer com régua, bonitinho, certinho, esse cara aqui ó, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Ah, mas como que eu sei? E se eu não fizer com régua? No vestibular eu não tenho régua para fazer isso. Aí você vai olhar para esse cara aqui, e como B é perpendicular a A, você tem um triângulo retângulo. E se você tem um triângulo retângulo, você sabe que esse cateto ao quadrado mais esse cateto aqui ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa é o lado do triângulo retângulo que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, ó, aplicando o teorema de Pitágoras, o módulo dele, beleza? É importante saber isso. O módulo dele é dado pelo teorema de Pitágoras. R ao quadrado é igual ao lado A ao quadrado mais o lado B ao quadrado. No nosso caso ali vai ficar 4 ao quadrado com mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9. Isso aqui ó, vai dar 25. R ao quadrado é igual a 25, eu tiro a raiz de um lado, tiro a raiz do outro. Tudo que eu faço de um lado da expressão eu tenho que fazer do outro também. Eu encontro que o meu vetor resultante ele tem 5 unidades. Tudo bem? No vestibular é muito mais fácil cair dessa maneira do que cair com uma reguinha para você desenhar. Ok?
Então, tá aí o nosso terceiro caso. O quarto caso é quando você tem esses dois vetores formando de maneira que eles não são nem paralelos nem perpendiculares, né? Quando o ângulo entre esses dois vetores é um ângulo agudo, obtuso, né? Então, mesma coisinha. Para você fazer meramente a representação do desenho, o que você vai fazer? Você vai pegar o vetor B e vai desenhá-lo como se, né, no final do A. Então, o nosso vetor resultante, ó, desenhei o vetor A, desenho o vetor B, a origem do B na extremidade do A, e o meu vetor resultante é um vetor que começa em A e termina em B. Esse aí seria o nosso vetor resultante, tudo bem? Se você fizer com régua, bonitinho, você vai encontrar lá o número de unidades desses dois caras. Aqui eu nem me preocupei com isso não, tá? Não esquentei cabeça com essa questão da representação, porque eu não tenho um papel quadriculado aqui para fazer isso. Mas dá para a gente calcular o módulo também, só que agora a gente tem um problema. O nosso problema é o seguinte, esses dois caras eles não são perpendiculares. Então, para você calcular o vetor resultante, você não pode usar o teorema de Pitágoras. Você vai ter que usar a lei dos cossenos, ok? Então, o módulo do vetor resultante, você já sabe que é esse desenho aqui, ó. Você já sabe que, cadê aparece? Você já sabe que é esse o desenho aqui. Agora, para você saber o módulo do vetor R, eu preciso te oferecer o valor desse ângulo. E aí, para determinar o módulo do R, a gente tem a lei dos cossenos, ó. R ao quadrado, que é o nosso vetor resultante, é igual ao módulo do vetor A ao quadrado, mais o módulo do vetor B ao quadrado, menos duas vezes o módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o cosseno desse ângulo θ aqui, ok? Então a questão ela tem que te oferecer o valor do ângulo θ. Eu, particularmente, eu prefiro não usar a lei dos cossenos. Eu prefiro fazer soma vetorial quando é dessa maneira, pela decomposição dos vetores, que a gente vai aprender em breve, tudo bem? Mas aí fica a critério de cada um. Ok? Esse aqui é um pouco mais raro de aparecer nos vestibulares. Quando eu estou filtrando questões lá para fazer lista para os meus alunos, raramente eu encontro esses casos aqui em que a conta é mais chata, né? Em que você tem que aplicar a lei dos cossenos para resolver. Mas é sempre bom saber que quando esses vetores eles formam um ângulo ali de maneira que eles não são nem paralelos nem perpendiculares entre si, existe uma outra maneira de calcular, ok? Meus queridos, principalmente com forças, os vetores normalmente eles atuam no mesmo corpo, então eles possuem a origem no mesmo lugar. Então acaba sendo um caso diferente, mas não é tão diferente em relação ao que a gente estava aprendendo. Para já ir se familiarizando com essa grandeza força, eu já coloquei aqui ó, F1 e F2, como se fosse força 1 e força 2, tudo bem? Então são dois vetores paralelos que possuem origem no mesmo ponto e que, nesse quinto caso aqui, também estão no mesmo sentido. Então, imagina que a minha força 1 seja, por exemplo, 5 newtons e a minha força 2 seja 3 newtons. Eu poderia substituir essas duas forças por uma só que tivesse valor 8 newtons. Afinal, as duas têm a mesma direção e o mesmo sentido. E a unidade de força, galera, as mais usadas é o kgf ou newton, tudo bem? Mas em leis de Newton é que a gente fala bastante sobre essa grandeza força. Então eu poderia substituir a força 1 e a força 2 pelo meu vetor força resultante, que nesse caso seria o módulo da força 1 mais o módulo da força 2, tudo bem? Então esse caso aí é bem simplesinho. Opa, ao vacilo aqui, ó. Deixa eu mudar. Vamos mudar. Aqui é o sexto caso. Dei mole. A gente conserta na hora mesmo. Galera, no nosso sexto caso, a gente tem dois vetores. Antes de ir para o sexto caso, lembrei de um detalhezinho aqui. E se o vetor F2 ele estivesse para o lado oposto? Simples. Seria o vetor força 1 menos o vetor força 2.
Você, você imagina você com o objeto aqui, uma pessoa te puxa para cá com 8, uma pessoa te puxa para cá com 5. É a mesma coisa de você ter somente um puxando com uma força de 3, né, para o lado ali da maior força, ok? Galera, quando você tem dois vetores que são perpendiculares entre si e também possuem origem no mesmo ponto, a gente pode verificar o seguinte, ó, como que eu vou encontrar o meu vetor resultante? Vamos pensar. Bem, esse vetor aqui para a direita, ele puxa mais do que esse vetor aqui puxa para cima. Mas como esse cara quer que você vá para cima e esse cara quer que você vá para a direita, você acabará indo numa diagonal. Mas essa diagonal ela vai estar mais tombada para o lado de F1 do que para cima. Afinal, F1, né, aparentemente, ele é maior do que o F2. Então, aqui a gente usa uma regrinha que é conhecida como regra do paralelograma. Você tem lá o vetor F1 e F2, e quem vai ser o meu vetor resultante? É a soma vetorial de F1 e F2. Para você descobrir como desenha, né, como você vai desenhar esse F1, esse vetor resultante, completa o paralelograma. Você vai fazer uma linha tracejada, né, uma reta paralela saindo do F2 e que seja paralela ao F1. Está lá desenhado, ok? Você vai fazer uma reta paralela que sai do F1 e que é paralela ao F2. Está lá desenhado, tudo bem? Então, o meu vetor resultante, o meu vetor força resultante, ele tem a origem onde os dois vetores também têm origem e a extremidade no encontro dessas duas retas paralelas. Está aqui o meu vetor resultante. E como aqui forma um triângulo retângulo, ó, esse lado aqui onde eu estou passando o mouse, ele tem a mesma intensidade do F2, né? Para você calcular esse vetor resultante, o que, que você vai fazer? Teoreminha de Pitágoras. Ó. Esse cara aqui é a hipotenusa, porque ele está em frente ao ângulo aqui de 90 graus, aqui você tem um cateto, aqui você tem outro cateto. Então, já que F1 é perpendicular a F2, o vetor resultante vai ser, o vetor resultante ao quadrado vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, e aí você resolve a equaçãozinha, né, o teorema de Pitágoras, e resolve o caso. Tudo bem? Aqui, como ficou errado ali, aqui também vai dar o errinho. Aqui vai ser o sétimo caso. Então, vamos voltar para lá. Opa. Aqui, turma, a gente vai ter que tomar um cuidado grande, porque, de novo, vai aparecer aquela tal lei dos cossenos, mas ela vai aparecer de uma maneira diferente. Então, eu tenho dois vetores que formam um ângulo agudo, nesse caso é agudo, né? Mas pode ser tanto para ângulos agudos ou obtusos, e que possuem a origem no mesmo ponto. Então, eu tenho ali o meu vetor F1 e F2, e eles fazem um ângulo θ qualquer, né, entre eles. Galera, para desenhar o vetor resultante, vocês já entenderam. Se o meu vetor resultante é a soma vetorial de F1 com F2, tá lá os meus dois vetores, vou usar a regra do paralelograma, traço uma reta paralela a F1 com origem na extremidade do F2, traço uma reta paralela ao F2 com origem na extremidade do F1, e o meu vetor resultante ele tem origem aqui e o final no encontro dessas duas retas. Está lá o nosso vetor resultante, beleza? Aqui vocês vão perceber que a lei dos cossenos, ela tem um sinal positivo aqui, ó, tá vendo? E por que vem esse sinal positivo? Vamos supor que esse ângulo aqui, ó, ele seja um ângulo de 60 graus, tudo bem? Se esse nosso ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, esse ângulo aqui, ó, seria de 60 graus. Então, esse ângulo do lado de cá seria o ângulo de 120 graus, ok? Esse ângulo aqui seria o ângulo de 120. Então, você faria que o r ao quadrado é igual ao F1 ao quadrado mais o F2 ao quadrado, que é esse lado aqui, menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de 120. Mas o cosseno de 120, ele é igual ao negativo do cosseno de 60, que é o ângulo do lado de cá. Ó. Então, é por isso que ficou esse sinalzinho aqui positivo. Mas continua sendo lei dos cossenos do mesmo jeito. Tudo bem? Então, não tem diferença nenhuma.
ok? Mas como eu falei com vocês, eu quando tenho dois vetores que não são perpendiculares entre si, né, que são nem perpendiculares nem paralelos, eu prefiro resolver por a decomposição vetorial, que é algo que a gente vai aprender depois dos exemplos que eu vou passar aqui para vocês, ok? Então vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos para ter certeza que esse trem ficou bem entendido. E todas essas questões aqui são questões de vestibulares, ok? Então, ó, primeiro, um avião após deslocar-se 120 km para Nordeste, desloca-se 160 km para Sudeste. Determine o vetor deslocamento resultante. Meus queridos, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que saber, tá? Você lá, com base nos seus conhecimentos de geografia, você tem que saber que o Nordeste e o Sudeste, eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. Então ali eu desenhei o meu primeiro deslocamento na direção Nordeste, 120 km, e aqui eu desenhei o meu deslocamento para Sudeste, que foi de 160 km. Se as retas na direção Nordeste e direção Sudeste são perpendiculares entre elas, o meu vetor resultante ele vai ser a hipotenusa desse nosso triângulo retângulo aqui, ó. Aqui, ó, a direção Nordeste é perpendicular à direção Sudeste. Eu até coloquei a rosa dos ventos aqui para você conseguir enxergar isso mais facilmente, tudo bem? Então, galera, eu posso calcular esse nosso vetor resultante fazendo o teorema de Pitágoras. O desenho dele está ali. Para você calcular o valor numérico desse vetor resultante, você vai fazer o nosso vetor resultante ao quadrado vai ser o módulo de D1 ao quadrado mais o módulo de D2 ao quadrado. Aqui tem... Droga, eu odeio errar isso, mas aqui é R. Aqui vai sendo na hora mesmo, tá, galera? Que eu vou percebendo... Não estou fazendo nem a revisão disso, então vai ali na hora mesmo. Então, ó, o nosso vetor resultante ele vai ser 120 ao quadrado. O nosso vetor resultante ao quadrado vai ser 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Resolvi isso, deu 40 mil. Se tivesse essa alternativa lá, né, se fosse uma provinha fechada, ia ter um monte de gente marcando. Calma lá. Você descobriu que R ao quadrado é igual a 40 mil. Então, para finalizar o seu exercício, você tem que R é igual a raiz de 40 mil, R vai ser igual a 200 km, ok? Então, o vetor deslocamento desse cara é igual a 200 km em módulo. Olha esse outro exemplo. Dados os vetores A, B, C, D e E, a seguir representados, obtém o módulo do vetor soma. Aqui eu peguei do jeitinho que estava no vestibular, tá, galera? O ideal seria ele colocar ó, R vetorial, A vetorial, B vetorial, etc. Mas como ele falou no enunciado aí que são todos vetores, tudo bem. Então como que a gente vai fazer isso? Bem, ele te deu uma folha quadriculada. Então eu reproduzi essa folhinha quadriculada para a gente fazer. Ó. O que eu vou desenhar? Eu vou pegar cada um desses vetores e desenho o primeiro vetor, por exemplo, desenho o vetor A, e do final do vetor A eu começo o vetor B, do final do B eu começo o C, do final do C eu começo o D, e assim sucessivamente. Então, ó, tá lá o meu vetor, vamos lá, tá lá o meu vetor A, desenhei. Agora eu vou desenhar o vetor B. Repara, ó, o vetor A, ele pega 1, 2, 3 quadradinhos. 3 quadradinhos para cima, 3 quadradinhos para a direita. Tá aqui também representado, ó, 3 para cima, 3 para a direita. O B, 1, 2, 3, 4 quadradinhos para a direita. Então, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos para a direita. Olha o C, 1, 2, 3, 4 quadradinhos para a esquerda. Então, o B e o C já se anulam. Eu poderia, inclusive, nem precisar desenhá-los, já que um vai anular o outro. O vetor D, 1, 2, 3, 4 aqui para baixo, está desenhado. 1, 2, 3, 4 para baixo. O E, ele está nessa diagonalzinha aqui também, pegando ó, 3 para um lado, 3 para baixo. Está lá o nosso vetor E. Nariz coçando, 3 para a direita,
3 para baixo. O meu vetor resultante, galera, ele tem início no primeiro vetor e extremidade no último vetor. Esse é o meu vetor resultante R. Só que a questão, ela quer o módulo dele. E aí, como é que eu vou descobrir o módulo desse trem? Né, eu vou medir com régua? Não, não vou medir com régua. Eu não tenho régua no vestibular. Provavelmente não. Mas ele te deu uma folhinha quadriculada. Ó. Então, você pode perceber que esse R aqui, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo com esse aqui, ó. Ó, que boa sacada, hein? Então, ó, esse lado aqui é 1, 2, 3, 4 unidades. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, ó, deixa eu colocar minha cara aqui. Então, olha como é que vai ficar. O R ao quadrado, ele vai ser 4 unidades ao quadrado mais 6 unidades ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, 6 ao quadrado dá 36. Então, R ao quadrado é igual a 52. R é igual a raiz de 52 unidades. Tudo bem? Eu olhei aqui porque olha só que coisa mais fofa. Os dois dormindo ali no sofá. Toquinho e Marie. Tudo bem, galera? Até aqui tranquilo? Deixa eu ver, eu acho que tem mais um exemplo. Tem. Ah, esse aqui deu um trabalhinho para fazer. Olha só. Com 6 vetores de módulos iguais a 8 unidades, construiu-se o hexágono regular a seguir. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores é igual a quanto? Então, turma, eu vou separar essa figura em duas partes. Ó. Eu vou pegar esse e esse vetor, e depois eu vou trabalhar com essa parte aqui de baixo. Ó. Esse, este e este aqui. Então, desenhei lá os meus 3 vetores, cada um deles tendo 8 unidades. Ah, professor, isso é fácil, é 8 mais 8 mais 8. Não, não é. Porque agora a gente está trabalhando com soma vetorial, não é uma soma de escalares. Então, o meu vetor resultante desses 3 aqui, ó, é esse aqui que eu estou desenhando. Tudo bem? Só que quantas unidades que ele vale? Eu não sei. Beleza? Eu sei que esse pedacinho aqui que eu coloquei em azul vale 8, né? Porque ele é essa projeção aqui, ó. Mas eu não sei quanto que vale esse pedacinho e esse pedacinho. Então, a gente vai ter que descobrir. Então, aí a gente tem que lembrar da matemática. Né? Um hexágono regular, ele tem cada lado, né, esses ângulos aqui do hexágono regular, ó, ele vale 120 graus, beleza? Opa, apertei errado. Ele vale 120 graus. E aí, turma, o que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Desenhei ali o meu ângulo de 60 graus. Por que de 60 graus? Se esse lado aqui, ó, se esse ângulo aqui vale 120, e aquele meu vetor está partindo esse ângulo no meio, aqui seria 60, aqui seria mais 60, ok? Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Esse lado aqui vale 8, esse lado aqui vale x. E eu preciso descobrir o valor de x, sabendo que esse ângulo aqui é de 60 graus. Então, eu redesenhei aqui, ó, 60 graus, 8 unidades, x. Eu vou usar a relação trigonométrica do nosso triângulo retângulo para descobrir o valor de x. Cosseno de 60 graus é o cateto adjacente a esse ângulo sobre a hipotenusa. Ou seja, cosseno de 60 é x sobre 8, ok? A gente tem ali que cosseno de 60 é 0,5, é meio. Então fica meio é igual a x sobre 8. O 8 vai passar para cá multiplicando, 8 vezes meio, 4 unidades. Ou seja, eu descobri que esse pedacinho aqui laranja, ó, ele vale 4 unidades. Ok? Esse pedacinho azul, que é essa sombra aqui, ó, vale 8 unidades. E esse lado aqui é a mesma coisa do lado de cá, né? 4 unidades. Ou seja, esse vetor resultante da soma deste primeiro, deste segundo, deste terceiro vetor, vai dar uma resultante de 16 unidades. Vai ter lá na prova, no vestibular, a letra A. O vetor resultante é 16 unidades, porque vai ter gente que vai fazer isso aqui e vai marcar. Só que vocês perceberam que nós pegamos só esses 3 vetores aqui de cima? E eu tenho também, ó, os 3 vetores aqui de baixo, que vai dar mais 16 unidades. Então, qual vai ser o meu vetor resultante? É 16 mais 16. Os dois estão no mesmo sentido, né, na mesma direção, no mesmo sentido, então o meu vetor resultante seria esse vetorzão aí de 32 unidades. Tranquilo? Essa daí é uma questão que é um pouquinho mais bem, né, um pouquinho mais elaborada.
Em termos de significado físico, não tem tanta aplicação assim no nosso cotidiano, né? Eu não gosto disso, eu gosto da física aplicada no nosso cotidiano, mas para vestibular é importante saber, ok? Minha canequinha do Kallendecker, cadê você? Pouca vogal, do Kallendecker e Humberto Gessinger. Vocês são novinhos, vocês não vão nem... Provavelmente vocês não vão nem saber quem são esses dois caras. Galera, beleza. Vistos os 3 exemplos de soma e subtração de vetores, vamos falar agora sobre decomposição vetorial, tá? A decomposição vetorial ela é o oposto à soma vetorial. Você somar vetores, você pega 2 vetores e encontra o resultante. Decompor vetores é você pegar o resultante e encontrar 2 projeções desses vetores no plano cartesiano. Então você vai encontrar os 2 vetores perpendiculares que formam o vetor que lhe foi oferecido. Então vamos, na prática, ver isso daqui. Ó. Eu tenho ali o meu plano cartesiano e eu tenho o meu vetor resultante. O que é decompor esse vetor? É encontrar o vetor em x e o vetor em y, que juntos, né, somados, formam o vetor resultante aqui. Tudo bem? Então, olha só. Isso aqui é legal, porque isso aqui tem aplicação, tá? Vocês vão perceber em cinemática vetorial uma matéria lá chamada lançamento oblíquo. Você lança um projétil obliquamente, ele vai descrever aqui uma parábola e tal. E aí, esse R aqui seria, por exemplo, a velocidade. Com essa velocidade e esse ângulo aqui, você consegue descobrir com qual velocidade, por exemplo, a sombra dele anda no chão. Porque ele está aqui, ó, imagina, ele está subindo. A sombra dele só anda na horizontal. Então, a velocidade da sombra seria essa componente aqui da velocidade na horizontal, ok? Mas isso aí vem num próximo exemplo. Então, o que eu vou fazer? É como se eu colocasse uma lanterna aqui em cima. Deixa eu ver se tem uma lanterna aqui no meu desenho. Espera aí. Estava procurando aqui, mas não tem não. Mas imagina que você está com uma lanterna aqui, ó, a luz está vindo aqui de cima, e aí ela bate no vetor. E aí vai formar uma sombra dele aqui embaixo. Ó. Essa sombra, galera, ela vai ser a projeção desse nosso vetor no eixo x. E esse vetor R, ele faz um ângulo θ com a horizontal. Esse ângulo θ aqui ele vai ser de suma importância para a gente. Então, esse nosso Vx aqui ó, é a projeção de R no eixo x. Ok? Agora, eu vou jogar a luz da lateral aqui. Ó. Cadê? Da lateral, beleza? Vou jogar aqui. Ó. Aí a luz, ela vai, né, os raiozinhos vão bater aqui e vai projetar a sombra desse cara lá no eixo y. É como se esse amarelinho aqui fosse a sombra do R no eixo Y, que eu estou chamando de VY. Galera, Vx, vetorialmente falando, tá? A soma vetorial de Vx com Vy é o nosso vetor resultante. Então quer dizer que se esse cara aqui vale 4, esse aqui vale 4, o R vale 8? Não! Porque a gente está falando de soma vetorial. 4 mais 4 é 8 quando são grandezas escalares, beleza? Então, ó, para a gente descobrir esse nosso vetor, esses nossos valores aqui de x e de y, né, Vx e Vy, esse Vy, ó, é esse lado aqui, não faz diferença nenhuma desenhar desse jeito ou desse jeito de cá. E aqui está o nosso ângulo θ. Triângulo retângulo, R é a hipotenusa, Vx é cateto adjacente a θ, Vy é cateto oposto a θ. Então, cosseno de θ é cateto adjacente, Vx sobre hipotenusa, que é o R. Está lá montado, né? Cosseno θ é Vx sobre R. Se eu isolar o Vx, o R passa para cá multiplicando, fica Vx é igual a R cosseno θ. Tem gente que vai ficar decorando isso aqui, vai na boa. Não precisa. Se você sabe que cosseno θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, você sabe calcular o valor de Vx, né? Não precisa ficar decorando, memorizando formas diferentes de escrever a mesma equação. O nosso Vy, a gente vai usar seno θ. Seno θ vai ser cateto oposto, que é o Vy, sobre a hipotenusa, que é o R. E aí, isolando o Vy, nós temos que Vy é igual a R, que passou multiplicando seno θ. Ok?
Galera, isso aí a gente vai usar demais da conta em lei de Newton, usa-se demais da conta em cinemática vetorial, tá? A molecada que está no terceiro ano, quando volta a estudar campo elétrico, força elétrica, campo magnético, isso, cara, isso aqui tudo é força, tudo é vetor, então você vai ter que saber isso daqui, ok? E aí, vamos para um exemplo. Recentemente eu participei de uma oficina de treinamentos para a gente construir um foguetinho com garrafa PET, que era lançado assim com ar pressurizado, bicho, o trem saía numa pressão, numa velocidade absurda. Véio. E o exemplo é mais ou menos esse. Ó. Determine o módulo das componentes Vx e Vy do vetor, né, do vetor velocidade V. Galera, só que aí eu tenho que te oferecer o valor de V e o ângulo θ, que é um ângulo de 53 graus com a horizontal, ok? Vai aparecer ali a minha horizontal daqui a pouco. Pronto, apareceu, ok? E, se eu não me engano, essa velocidade aqui ela vale 100 km por hora, que eu coloquei no nosso exemplo. Então, ó, eu tenho aqui o meu vetor V, eu quero encontrar a projeção da velocidade em x, por exemplo, com qual valor a sombra do foguetinho caminha no chão? É a projeção da velocidade x, beleza? E aqui a minha velocidade y, que seria a sombra que esse foguetinho, a velocidade com que a sombra do foguetinho estaria subindo a parede. Então, turma, considerando esses meus valores aí, ó, cosseno de, né, o ângulo θ ali vale 53, cosseno de 53 é 0,6, seno de 53 é 0,8. Tem que decorar esses ângulos? Não. É aconselhado que você saiba, né, o seno, cosseno e a tangente de 0, 30, 45, 60, 90, 180, 120, esses valores mais basicões, ok? Galera, então, ó, vou decompor o meu vetor V, projetei V, projeção ortogonal, ó, essa projeção, essa reta aqui tem que ser perpendicular a x. Então, fiz a projeção ortogonal do meu vetor V no eixo x, está aqui em verde. E aí, turma, e fiz a projeção ortogonal de V no eixo y. Está aqui desenhado o meu VY em verdinho também. Quem vai ser o meu Vx? Ó, o meu Vx é a cateta adjacente sobre V, que é a minha hipotenusa. Cateta adjacente sobre hipotenusa é cosseno θ. Tudo bem? Galera, realmente ó, eu esqueci de colocar, tá? Considere que... Deixa eu fazer essa mudança aqui de uma vez, ó. Considere que... Cadê você? Opa, apertei errado. Cadê? Aqui, ó. Considere V igual a 100 km por hora. Ok? Beleza. Então, ó, vamos continuar de onde nós paramos aqui. Então, a nossa velocidade ela vale 100 km por hora, e aí eu substituí. Ó. Cosseno θ é Vx sobre velocidade. Então, Vx é V cosseno θ, V vezes cosseno de 53, que é 100 vezes 0,6, ou seja, a sombra do foguete aqui no chão está andando para a direita a 60 km por hora. E a sombra na paredinha aqui vertical? Seno θ vai ser Vy sobre a velocidade, né? Sobre cateta oposto sobre hipotenusa. Então, Vy vai ser V vezes seno de 53, tudo bem? Então, o nosso Vy vai ser igual a 80 km por hora, 100 vezes 80, tudo bem? Galera, tranquilo? Então, olha só, essa é a aulinha de vetores, né? A gente falou muito pouquinho ali sobre as grandezas escalares, porque grandeza escalar não tem segredo. A novidade aqui é a parte de vetores. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Dá um joinha lá, né? Tem que dar um joinha, velho. Deu trabalho para fazer isso aqui, então pelo menos um joinha você tem que colocar lá para mim, beleza? Esse é um conteúdo que se estuda no primeiro ano, mas que é muito útil ainda. No segundo, menos, mas no terceiro ano é útil pra caramba, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
Um forte abraço e até mais!